Pai do Senhor, povo de Deus, filhos de Deus, hoje venho aqui gravar mais um vídeo para o nosso canal. E desde já quero agradecer a todos que ainda não ficaram sabendo. Aqui no canal a gente fez 500 inscritos. Estou muito feliz. Estamos na metade da nossa meta. São 500 corações que estão ouvindo a mensagem. E só tenho a agradecer. Desde já quero pedir, se você ainda não é inscrito, que você venha se inscrever aqui no nosso canal, no quadradinho vermelho aqui embaixo. Ativar o sininho, porque o YouTube ele não tá mandando notificação. E deixar seu like, para que, se você gostou, outras pessoas também possam ver. Desde já quero falar que hoje é um vídeo, um tema que vocês me deram. Eu não tava enrolando, tava tentando estudar o que ia dizer. Pra ser bem sincera, na hora que eu lia, assim, basicamente, eu falei assim, gente, onde eu fui me meter? Mas eu vou estar gravando, porque eu disse que eu ia gravar, mas vamos gravar. Vocês vão entender porque eu disse isso. Muitas pessoas podem achar que, por eu falar desse capítulo, desse livro, eu vou me meter em doutrinas de igrejas. Pra deixar bem claro, eu não vou entrar em doutrinas de igreja, porque quem sou eu pra jogar a doutrina que você é, os costumes que vocês são. Então, só pra deixar claro, eu não vou ficar me levando a isso. Se eu vou ficar falando sobre quem pinta cabelo, quem corta cabelo, nada disso. Roupas que se veste, não. Cada um sabe a sua doutrina, cada um sabe o seu costume, sabe aonde está. E além disso, conhece a palavra muito bem. Então sabe se você está na forma correta ou se você não está. É tanto que se nós formos ler na palavra, a salvação ela é individual. Então, não vou me meter a isso. O livro que a gente vai estar lendo é em 1 Coríntios 11. Aí eu vou falar sobre um pouquinho do começo, mas eu não vou ler aqui porque fica muito tempo no vídeo. E eu não gosto que fique muito tempo no vídeo. Então vocês meditem do versículo 1 até o versículo 16. Nesse capítulo aqui, ele aborda 2 temas. Que vai falar sobre as mulheres na igreja e mais pra frente sobre a Santa Ceia do Senhor. São 2 coisas que estavam acontecendo naquele tempo, que estava trazendo algumas dificuldades para o povo cristão, que estavam fazendo coisas erradas. E aqui ele detém nesses 2 pontos. Eu só vou falar sobre as mulheres na igreja. Não vou me reter ao outro ponto, tá bom? Então, desde já vamos para a palavra. Então, abra aí em 1 Coríntios 11, do versículo 1 ao versículo 16. Primeiro de tudo, quem está escrevendo uma carta aos Coríntios é Paulo. Aqui ele começa a relatar questões onde a igreja, os cristãos, estavam fazendo coisas que eram irrelevantes à palavra. O que eu quero dizer com isso? Comportamentos inadequados, relacionamento inadequado. As pessoas estavam fazendo coisas que não se referiam à palavra de Deus, e muitas das vezes dentro da igreja. E isso a gente pode levar até por dias atuais, né? Muitos sabem dos seus costumes, das suas doutrinas, mas não fazem conforme aquilo que deve ser feito. Primeiramente de tudo, eu não quero julgar ninguém aqui, até porque quem sou eu para julgar alguém? Mas aqui eu vou dar alguns pontos que estão relatados da palavra de Deus, para que a gente venha ter conhecimento do que está escrito, a abordagem dessa mensagem, tá bom? No versículo 1 diz assim: sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Esse versículo 1 aqui, meio que Paulo está mostrando regulamentos onde o povo de Corinto deveria fazer, o que o povo cristão deveria seguir. Sabemos que nós somos imagem e semelhança de Deus,
Então, tudo que nós fazemos na nossa vida, no nosso cotidiano, deve ser semelhante a Cristo. E se nós sabemos que Cristo, ele, apesar de muitas pessoas terem julgado ele, dizendo que ele tinha pecado, ele tinha feito coisas erradas, que por isso que ele foi parar na cruz, sabemos que Jesus Cristo em nenhum momento ele fez algo que fizesse com que ele fosse levado à cruz, que ele estivesse em pecado. Ele foi levado à cruz pelo propósito de Deus para que ele viesse morrer pelos nossos pecados. Então, sabemos que Jesus, em todo momento, ele refletia a Deus. E Deus é santo. Então, tudo que nós vamos fazer na nossa vida deve estar santificado. Deve estar da maneira correta. Deve estar da maneira que as escrituras falam. E aqui ele começa a argumentar sobre as mulheres. Antes de tudo, eu quero dizer o quê? Paulo aqui, ele não está preocupado com a tradição daquele povo. Porque aqui a gente vê abordando falando das mulheres que estavam com cabelos curtos, as mulheres que estavam com cabelos longos, as mulheres que cobriam a cabeça, as mulheres que não cobriam as cabeças. Se a gente for ler em Coríntios e tentar entender a história, vamos perceber que aquela cidade de Corinto era uma cidade que havia muita prostituição. Então, quando aqui ela fala em relação aos cabelos das mulheres, da tradição, era porque era para saber diferenciar entre as mulheres que não eram prostitutas e as mulheres que eram prostitutas. Então, ele leva tudo a esse contexto. E isso a gente pensa em quê? Sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, tudo que nós vamos fazer através do nosso corpo, através de nós mesmos, tudo será contado. Porque aqui, como ela fala em relação às mulheres prostitutas, que umas andavam com cabelos muito curtos, então para as mulheres ficarem, para as outras mulheres que não eram prostitutas, não ser relatadas como prostitutas, deveriam manter a cabeça coberta, o cabelo longo, ou algo do tipo. Aqui a gente vê um simbolismo, sabe? Ditado assim, mais ou menos. Eu não lembro se é assim, dessa maneira, corretamente que está sendo dita. Me digas com quem anda, que eu direi com quem você é, o que você é. Não sei se é assim que se fala. Mas aqui ele representa tipo isso. Em relação ao quê? Se você está andando da forma, daquela maneira, que não se refere ao que é santo, podem até dizer que pelo fato de você estar dentro de uma igreja, que você é cristão. Mas através das suas atitudes, você vai demonstrar o que é ser cristão verdadeiramente. Como você se porta, como você se comporta, através do seu falar, através do seu olhar, do que você está vendo, do que você está ouvindo. Então, aqui ele está se referindo a isso. Paulo aqui também, ele está querendo dizer entre a diferença do santo e do profano, daqueles que fazem as coisas certas e aquelas que fazem as coisas erradas. Apesar da situação, porque ali se havia pessoas que estavam no meio de pessoas pecadoras e estavam seguindo por aquele meio, existiam as pessoas sim, que ainda eram submissas a Deus, as pessoas que não se deixavam levar pelo pecado em sua volta, até porque sabemos que o pecado, ele está à nossa volta, basta através de algo que você vai fazer, se você vai entrar no meio ou não, as suas escolhas. Então aqui ele deixa isso bem claro. E em nenhum momento aqui Paulo, ele está desmerecendo as mulheres da igreja, claro que não. Ele só está dizendo que há uma diferença entre a sua postura, a sua conduta, do que a gente faz em relação a outras coisas. Até porque no começo ele fala das pessoas, das mulheres que pregam, que anunciam a palavra, que falam da verdade. E não adianta as pessoas, por exemplo, irem falar da verdade estão de maneiras incorretas. Isso até digo para mim mesmo. Sim, o que adianta eu ir e falar um pouco da palavra de Deus, dizer sobre arrependimento, dizer sobre perdão, dizer sobre amor, e se eu não estou fazendo isso,
Porque sabemos que quando a gente tem o chamado de pregar a palavra de Deus, tudo que a gente diz é cobrado de nós. Tudo que a gente fala, que a gente aborda, volta para nós. E muitas das vezes a gente é aprovado por isso. Porque tudo que a gente fala, o que a gente prega, a gente tem que viver. Não adianta a gente anunciar o evangelho e você não viver o que você está falando. Até porque você está anunciando, aí quando Jesus voltar, você não está da maneira correta e a pessoa que está ouvindo a sua palavra e está seguindo a palavra vai subir e você que está anunciando vai ficar. Porque tudo tem um grau de espiritualidade, sabe? Tudo você tem que fazer da forma correta. Então, e aqui também Paulo não está desmerecendo nem o homem nem a mulher. Ele só está dizendo que existem diferenças entre mulheres que estão da forma correta e mulheres que não estão da forma correta. E essas mulheres sabem porque elas conhecem a palavra. Só que vivem da maneira que elas querem. E só para deixar claro também, nem o homem nem a mulher é melhor do que ninguém. O homem não é melhor do que a mulher e nem a mulher é melhor que o homem. Só que Deus, ele coloca funções para cada pessoa. Sabemos que o homem, ele é a cabeça da casa. E a mulher é aquela pessoa que sempre está intercedendo, que sempre está orando pela família, orando, fazendo... Claro que existem mulheres que levam a palavra, que têm chamado para a palavra, e isso não tem problema nenhum. Cada um tem o seu chamado. Deus entrega nas mãos aquilo que é de acordo com o trabalhar dele. Então, isso foi mais ou menos o que eu quis passar e o que tocou meu coração para passar para vocês. E em nenhum momento eu quis relatar quem tem cabelo curto, quem tem cabelo grande. Até porque isso eu para julgar, né? Então, que nós venhamos ficar com essa palavra, que Deus venha falar melhor em vossos corações, que nós venhamos ver a maneira que estamos lidando em relação à nossa vida cristã. Se é algo que está nos comparando que é santo, ou então algo que não que está comparando que nós não estamos no caminho de Deus. Porque tudo isso é anotado, tudo isso é relatado para Deus. Porque se nós conhecemos a palavra, se nós não estamos seguindo, nós estamos em pecado. Porque conhecemos a verdade e não estamos seguindo a verdade. E isso é errado, sabe? Então, foi isso que eu quis relatar em relação a esse tema, que seria em 1 Coríntios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha explicado bem e que a pessoa que me pediu esse tema venha ficar feliz em relação a ter gravado. Vou gravar os outros que me pediram, mas peço paciência de vocês. Eu vou estar colocando um tempinho depois, por exemplo, eu vou gravar um vídeo meu de um tema que eu vou abordar e depois eu gravo de outros de vocês. Pra ficar um sim ou não, pra não ficar muito tema escolhido, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, espero que Deus fale com vocês. Beijos.